Estamos em Oeiras e, portanto, a minha primeira palavra vai para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que se divide em duas, rápidas. A primeira para realmente reconhecer que acompanhei, como testemunha ocular, aquilo que foi o progresso de Oeiras nos últimos 30 anos. Económico, social, cultural, cívico. E para lhe dizer que o Presidente da República é, por natureza, apoiante da descentralização, porque foi autarca, teve essa experiência na autarquia mais rica de Portugal, nem então mais pobre de Portugal, e numa alta, mais do que média alta, e portanto sabe o que é conhecer os problemas e resolver os problemas no terreno e não a uma distância incompatível com a rapidez, com a eficácia, mas sobretudo com a justiça das soluções. Estamos na Auchan. O Sr. Ministro de Estado começou, ou melhor, terminou com a sua recordação pessoal. Eu começo pela minha recordação pessoal. E como sou muito mais velhinho que o Sr. Ministro de Estado, tão mais velhinho que foi seu professor, a minha relação com o Auchan tem 50 anos. Isto é, comecei a ser cliente na pré-história da Auchan. E mais do que cliente, testemunha de um grupo de jovens, uma das quais viria a ser mais tarde a avó dos meus netos, que foi fundadora da pré-história da Auchan. Na viagem de curso, com um grupo de amigos, assumiu a responsabilidade de lançar o que aconteceu em 69, o que viria a ser Alcântara, e que hoje é um marco histórico dessa pré-história da Auchan. E, portanto, boa parte da minha vida como cliente desta cadeia, como de todas as cadeias alimentares, porque sempre sou eu a comprar aquilo que gosto de consumir. Acho má ideia delegar noutros aquilo que deve ser feito pelos próprios. Quer as grandes cadeias, quer o pequeno e médio comércio retalhista, chamei a mim sempre, mesmo durante a pandemia, a incumbência de ser cliente em nome de mim próprio e da minha família. Portanto, ao longo destes 50 anos, pude ter grandes alegrias com o Auchan e, de vez em quando, algumas pequenas dificuldades com o Auchan. Uma logo no início, por falta de um doce considerado essencial para uma compota para o meu pequeno almoço. Agora, mais recentemente, umas cervejas moçambicanas e angolanas, cujo fornecimento não tem chegado, por razões alheias ao Auchan, em condições a este cliente exigente. Mas aqui, como Presidente da República, o que devo reconhecer é que o Auchan mostra capacidade, competência, visão, responsabilidade social a todos os níveis, enquanto Auchan, enquanto fundação, quanto ao papel da mulher, em termos de preocupação com o estatuto fundamental dos trabalhadores e com a comunidade em geral. Mas mostra, sobretudo, aqui foi apontado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e pelo Sr. Ministro de Estado, confiança, esperança e determinação relativamente ao futuro. Em dois domínios que vão ser essenciais para o nosso futuro. Hoje, dia em que o Governo anunciou a extensão a todo o continente português da situação de contingência a partir do dia 15, hoje os portugueses têm exata noção de que
Há vários desafios que têm de defrontar ao mesmo tempo. E todos ao mesmo tempo. Porque se falhar um dos desafios, falha o outro. Todos ao mesmo tempo. E são essencialmente dois. O desafio da vida e da saúde e o desenvolvimento e o desafio da economia e da vida social. Se falhar a frente da vida e da saúde, falha a frente da economia e da sociedade. Mas se falhar a frente da economia e da sociedade, não há como fazer vingar a frente da vida e da saúde. Ora, a Auchan cumpre a sua missão, como muitas e muitas outras empresas portuguesas, trabalhadores e empresários, por um lado, investindo, por outro lado, modernizando e, em terceiro lugar, mostrando responsabilidade social. Porque os milhões que vão chegar, assim cheguem mais depressa do que mais tarde, de Bruxelas, só valerão a pena se, além do papel do Estado, houver o papel da sociedade civil, dos investidores, que continuem a investir, que percebam que a melhor ocasião de investir é esta. Não é mais tarde, tarde demais. As grandes decisões de investimento tomam-se nos momentos mais complexos e difíceis. E são essas as que antecipam os acontecimentos que têm maior sucesso. Não são aquelas que vão a reboque quando é óbvio que é preciso investir. Essas são tardias. Mas além de investir, o saber modernizar e o saber assumir a responsabilidade social. De nada valerão os milhões vindos de Bruxelas se o país não for mais igual, se não houver menos pobreza, se não houver menos desigualdade, se não houver maior coesão social. Aí haverá alguns que beneficiarão, mas não todos. Esta é uma frente. E nesta frente os portugueses, todos eles, têm de estar presentes. Têm de acreditar na economia. Têm de acreditar na vida social, na vida comunitária. Não podem nunca perder a esperança e a confiança. Qualquer que seja o número de casos de contaminados desse dia, dessa semana ou desse mês. Têm de continuar a trabalhar. Têm de continuar a investir. Têm de continuar a acreditar. Mas para que esta frente possa ter sucesso, é preciso que os portugueses enfrentem o outro desafio. Estejam presentes na outra frente. E esse é um apelo que hoje faz particular sentido. Não basta que haja muitos a trabalhar, que a generalidade dos portugueses esteja a trabalhar e a criar riqueza e a modernizar e a apostar no futuro. É preciso que todos eles, naquilo que depende da sua iniciativa, façam o que puderem pela vida e pela saúde. E às vezes é tão pouco. É tão pouco. De nada serve disciplinar sanitariamente o funcionamento de escolas, ou de estabelecimentos, ou de instituições, se não houver o cuidado no relacionamento social. O mínimo cuidado no relacionamento social. Se à saída das portas das escolas, se à saída das portas dos estabelecimentos, se em momentos em que é possível fazer um esforço de relativa contenção, não se trata de confinamento, trata-se de relativa contenção, não fizer esse esforço, que diabo é um esforço? E que façam todos, que façam os mais velhos e os mais novos,
Eu sei que para os mais novos esta é uma experiência tão diferente, tão insólita, tão inesperada, que depois do confinamento absoluto, apetece o desconfinamento absoluto. É natural, pela idade, pelo inédito da situação e por aquilo que já passaram. Mas não custa muito fazer um esforço. Não é não continuar presente, não é não fazer um esforço pelo ensino presencial, não é não fazer um esforço pelo trabalho, pelo funcionamento normal da sociedade. É fazer um esforço complementar em termos de saúde pública. E esse pequeno esforço, pequeno de cada qual, tem um valor imenso em termos comunitários. E do mesmo modo que é legítimo apelar àqueles como o Auchan, para que continuem a dar exemplo de investimento, de modernização, de responsabilidade social, de coesão social, também que se peça aos portugueses que saibam encontrar o equilíbrio entre a vida económica e social que continua e tem de continuar e aquele mínimo de contenção que é tão importante em termos de vida e de saúde. São uns meses difíceis. São uns meses difíceis. São uns meses ainda mais de atenção à comunidade. São. Mas são uns meses que valem anos. É a diferença entre a recuperação ser mais rápida em tudo. Na saúde das pessoas, na saúde da economia, na saúde da sociedade. Ser mais rápida e ser mais justa. Ser mais rápida e ser mais justa. Para que os milhões que entram tenham um contexto que permita uma melhor utilização. Se não vai depender apenas de um modo como os políticos vão decidir como são utilizados esses fundos. Vai depender do dinamismo da sociedade civil, vai depender da resposta dos portugueses. Eu não tenho dúvida que os portugueses são capazes de uma resposta positiva. Têm-no sido nas circunstâncias mais adversas. E é tão simples aquilo que é necessário agora fazer. Ainda bem que houve hoje esta inauguração. Até porque estamos antes do dia 15 e a partir do dia 15 ajuntamentos com mais 10 pessoas não são possíveis. Portanto, pelas minhas contas, há aqui 10 vezes mais. Aproveitem bem porque é até dia 15. Até dia 15. Mas não será para sempre a proibição dos ajuntamentos das pessoas. Só que este marco hoje é um marco muito estimulante. Há quem invista num momento que em teoria devia ser o pior para investir. Para mim é o melhor. Mas para muitos podia ser o pior. Há quem modernize quando se poderia dizer que há outras preocupações. Há quem trabalhe pela coesão social quando podia ser egoísta, como se há nas épocas de crise. É bom que todos façam aquilo que podem fazer. Todos temos o dever de fazer a nossa cota parte. O Presidente da República também cumprirá com a sua cota parte. Mas o que interessa neste momento é que todos percebam que é preciso continuar a apostar na economia e na vida social. Não desistir delas por causa da vida e da saúde. É preciso fazer o que está ao alcance de cada qual, de autocontenção limitada que seja, por causa da vida e da saúde, para que haja economia sustentada e sociedade mais justa. É isso que todos nós queremos. Quer o município de Oeiras, quer o Auchan, quer o Governo, quer o Presidente da República, mas sobretudo querem os portugueses. Querem os portugueses. E nós existimos, todos nós, por causa dos portugueses, para os servirmos. Porque Portugal é mais do que uma ideia abstrata. Portugal são milhões de pessoas de carne e osso. Cada uma e cada um com o seu nome.
cada uma e cada um diferentes. E é para eles que trabalhamos. E é por eles que trabalhamos. É com eles que vamos vencer estas duas frentes. Muito obrigado.